E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai entrar de cabeça num tema fascinante e, sinceramente, bem profundo. Vamos desvendar as engrenagens do poder e do totalitarismo pelas lentes do genial Friedrich Hayek. O nosso foco principal é responder uma daquelas perguntas que muita gente já se fez. Porque, ao longo da história, regimes que centralizam demais o poder parecem sempre colocar exatamente as piores pessoas no comando? Vamos estruturar os pensamentos do Hayek, lá do seu clássico O Caminho da Servidão, e entender direitinho como isso acontece na prática. Para começar com o pé direito, dá uma olhada nessa frase super famosa do Lord Acton. Ter isso em mente prepara perfeitamente o terreno para a gente entender como o poder absoluto mexe com a nossa bússola moral. O Hayek usa essa mesma premissa para argumentar que os horrores dos regimes totalitários não são só um acidente de percurso, o azar de terem pessoas ruins no comando. Pelo contrário, existe um mecanismo inerente a esses sistemas que basicamente exige que a moralidade seja jogada pela janela. A nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar rapidinho pelo paradoxo do poder, a busca pela uniformidade, a força do inimigo comum, o choque entre a ética individualista e a coletivista, e vamos fechar analisando aquela velha máxima de que os fins justificam os meios. É uma jornada em tanto. Ponto número 1. O paradoxo do poder. É uma daquelas ironias da história, sabe? Por que será que regimes que começam com um discurso super bonito de centralizar tudo para fazer o bem acabam quase sempre nas mãos de líderes inescrupulosos? Muita gente cai na ilusão da ditadura dos bons, né? Aquela ideia de que, se a gente der o poder total para alguém puramente virtuoso, essa pessoa vai usar tudo isso só para fins nobres. Mas a realidade bate na porta com a ditadura dos inescrupulosos. O Hayek mostra que um planejador central inevitavelmente vai encarar uma escolha cruel. Ou ele aceita o fracasso do plano grandioso dele, ou ele tem que abandonar a moralidade comum para forçar a sociedade inteira a obedecer. É por isso que quem não tem escrúpulos acaba se dando muito bem nesse ambiente. Indo para o nosso segundo ponto. Como é que se constrói essa base de apoio cega na prática? Como um ditador consolida todo esse controle sobre a sociedade? O Hayek detalha 3 princípios de seleção, que ele chama de princípios negativos. É basicamente um manual de como líderes sem escrúpulos reúnem uma massa de seguidores que não questionam nada. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos. O primeiro princípio é até meio contraintuitivo. Para você juntar uma multidão gigantesca com ideias idênticas, simplesmente não dá para usar argumentos complexos. Pessoas com níveis mais altos de educação costumam ter opiniões e valores bem variados. Então, qual é a tática para conseguir uma uniformidade gigante? Nivelar por baixo. O líder apela para os instintos mais primitivos e comuns, ignorando completamente qualquer nuance. Depois disso, a rede é jogada para pescar os dóceis e ingênuos. O alvo aqui são aquelas pessoas que não têm convicções independentes ou muito fortes. Elas aceitam tranquilamente um pacote de valores totalmente pré-fabricado, desde que o líder grite essas ideias com bastante força e frequência. Rapidinho elas são absorvidas pelo movimento. E aí surge uma questão psicológica que mexe com a cabeça da gente e forma o terceiro passo. Porque, historicamente falando, é infinitamente mais fácil juntar uma grande massa de pessoas em torno de um programa negativo do que de um projeto positivo de construção. A resposta está no nosso terceiro ponto, a força brutal de se ter um inimigo comum. É aqui que a gente vê o ressentimento virar uma arma poderosa. É a velha tática do nós contra eles. O Hayek trata isso quase como uma lei da natureza humana. É muito mais fácil e rápido unir as pessoas pelo ódio compartilhado ou pela inveja de quem está numa situação melhor, criar essa identidade baseada em atacar alguém de fora, dar ao líder um cheque em branco para agir com uma liberdade imensa. E a história está aí para provar isso da pior forma possível. Na Alemanha, a população judaica foi transformada nesse alvo muito atrelada a um sentimento anticapitalista que rolava na época. Na Rússia, o alvo foi o kulak, aquele camponês que tinha um pouquinho mais de riqueza. O fato é que ter esse inimigo, seja ele interno ou externo, é uma ferramenta absolutamente indispensável para o arsenal totalitário manter todo mundo mobilizado e obediente. Agora vamos entrar no cerne filosófico dessa história toda. Vamos ver o que acontece com a própria base da nossa moralidade quando o coletivismo esmaga o individualismo. Isso aqui ilustra brilhantemente a diferença. Na ética individualista, que é a base de onde a gente vive, as regras são absolutas. Roubar, trapacear ou torturar são coisas erradas e ponto final, não importa o motivo. Mas na ética coletivista, a bússola muda completamente. A ação só é avaliada se ela ajuda ou não o chamado bem da comunidade. Se uma atrocidade ajuda o plano do líder central, de repente ela deixa de ser errada e passa a ser super justificada.
Fica ainda mais claro quando a gente compara as virtudes de cada lado. O Hayek observou o modelo do Estado prussiano para mostrar isso. Um sistema coletivista premia demais a disciplina cega, a obediência total e até uma certa insensibilidade necessária para executar tarefas pesadas do Estado. Em contrapartida, eles suprimem ativamente virtudes super importantes para nós, como a tolerância, a coragem de pensar de forma independente e, claro, aquele saudável questionamento sobre quem tem poder demais. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto. Qual é a consequência final, na prática, de toda essa mudança ética? É o conceito da razão de Estado. Basicamente, aceitar que não existe mais limite moral. Tudo, literalmente, qualquer ação, por pior que seja, é permitida se o líder disser que serve aos objetivos do Estado. A moralidade tradicional evapora e dá lugar exclusivamente à conveniência política. E pensa bem, administrar um Estado assim exige um currículo bem bizarro. Para subir nessa hierarquia, não adianta ser sábio ou bom. O que o sistema exige é lealdade canina ao líder, zero escrúpulos morais e uma disposição real para fazer o trabalho sujo, tipo espionagem e intimidação. É exatamente por isso que, nesse jogo, os piores são os que chegam ao topo. Quem tem algum princípio ético recusa isso de cara. E aí o Hayek deixa um alerta definitivo que a gente não pode ignorar. Muita gente acha que passar a economia para o controle do governo é só uma transferência de poder. Mas não se enganem. Juntar o poder político com o poder econômico multiplica essa força ao infinito. Quando o Estado controla os seus meios de subsistência para servir a um plano único, cria-se uma dependência tão absurda que, nas palavras dele mesmo, mal dá para distinguir da escravidão. A liberdade pessoal é completamente esmagada. Para fechar esse nosso explainer, fica essa provocação pesada para a gente refletir. Depois de ver como a concentração de poder seleciona os mais implacáveis e une as pessoas pelo ódio, fica a grande dúvida. Será que a tentativa de planejar e controlar uma sociedade inteira lá de cima exige obrigatoriamente que a gente sacrifique a nossa própria moralidade individual? É algo profundo para se pensar enquanto a gente observa as dinâmicas de poder no mundo afora. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente. Continuem questionando e até a próxima.